Fala, meu lindo, tudo bem com você? Que bom que você chegou a mais uma mensagem. Essa é a terceira mensagem da série Maturidade. Eu quero fazer um convite para você, fica com a gente até o final. Tem uma resposta de Deus para a sua vida, eu tenho certeza disso. Apenas algo muito importante que eu sempre faço, é um pedido simples, demora 3 segundinhos para você fazer. Curte o vídeo, se você puder comenta depois, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque o meu compromisso é que toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal. 1 Samuel, capítulo de número 17, diz a Bíblia: Ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha. Estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azecá, em Efes-damim. Informações importantes para você aqui. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Bom, deixa eu resumir para você. Isso aqui é o início de uma batalha. Israel contra os filisteus. Cabuloso. A batalha, a treta. Israel contra os filisteus. E aí de repente, um menino chamado Davi, pai dele falou assim: Davi, vai levar comida para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha. Eu quero que você leve comida para eles lá. Ok. Davi falou: tá bom, papai, eu vou levar a comida para o senhor está pedindo aí, top. E aí Davi foi levar comida. Só que os filisteus tinham um representante, um cabra top, uns 3 metros de altura, um gigante chamado Golias. Talvez você já ouviu essa história 1 milhão de vezes. Não tem problema, 1.001 agora. A Bíblia diz que Davi chegou para levar comida para os irmãos. Davi estava passando pelo campo de batalha, vendo aquela treta toda acontecendo, para levar comida para os irmãos. Davi foi levar comida para os irmãos. Davi não foi brigar com ninguém. Davi não era soldado. Mas Davi passou aqui, ó. O que está acontecendo? Tinha um gigante lá no meio dizendo: eu quero que venha um de vocês contra eu aqui. Eu vou matar. Quero que venha aqui. 40 dias. 40 dias Golias estava humilhando geral. Não tinha um para ir contra o Golias. Estava tudo aqui, ó, morrendo de medo. Davi passou assim: olha, eu vim para trazer comida, mas eu vou dar um pau nesse gigante aí. Que top. Eu fico imaginando Davi assim: ei, aqui ó, deixa pra nós. Gigante? Eu vou dar um pau nele. Mas Davi, você não é soldado, mas o Deus que eu sirvo é o Deus de Israel, Deus dos exércitos. É massa, é muito bom. Ei, agora, calma que vai ficar ruim. Porque o Davi era um tampinha, o gigante era uma Coca-Cola. Boa analogia, né? Top. Coca, tampinha. Só que o Davi foi em nome do Senhor. Davi falou assim: quer a espada, Davi? Eu não consigo, muito pesada. Davi, quer o escudo? Eu não consigo, pesado demais. O que é que você precisa? O que eu preciso já tenho. Tá aqui, ó. Tá dentro. Já está em mim, já está aqui. Davi foi lá no rio, pegou 5 pedrinhas, que Davi podia errar também, não era bobo. Se eu errar a primeira, joga a segunda. Se eu errar a segunda, joga a terceira. Se eu errar a quarta, se eu errar a quinta, eu saio correndo. Mas ele tinha 5 opções. Chance. Davi pegou a pedra aqui. E o gigante o gigante pensou que ia lacrar. O gigante pensou que ia fazer um chaveiro do Davi. Só que ele não sabia que não era Davi, era uma palavra de Deus que estava naquele campo de batalha. Ele viu o menino, Deus viu o rei de Israel. Deus viu um top que... Aí o Davizinho falou assim: tu vem em nome dos exércitos, eu vou em nome do Senhor. Top. Pau! E o gigante veio ao chão. Ei,
Agora, cara, pera aqui. Já pensou que os outros soldados ficaram pensando assim: eita coisa, eita, os soldados de Israel, eita. Devia ter feito isso também. Já imaginou Saul? Se eu soubesse que era tão fácil, eu teria feito também. Imagina Abinadab, imagina os irmãos de Davi, revoltadinho, era só para ter trazido comida, matou o gigante, miserável. Não era para ter feito, fez. De quem era o gigante? A pergunta é: de quem era o gigante? De quem era? De quem é a vitória? De quem é? E aí você vai dizer: David, a vitória é do Davi. Não. É por isso que a gente tem dificuldade de celebrar quando Deus está fazendo algo maravilhoso na vida de alguém. É por isso que a gente tem dificuldade. O gigante é do Davi. Não, o gigante era de Israel. Quando Davi matou o gigante, Davi venceu a guerra para Israel. No dia que o gigante caiu, todo o povo de Israel venceu. A alegria de Davi era de toda Israel. Esse é o problema nosso. Quando alguém vence, a gente pensa que venceu sozinho, lindo. Não, o reino é o contrário. Se alguém vence, eu venci junto com ele. Se você venceu, a sua vitória também é minha. Se você se alegrar, a sua alegria também é minha. Se você conquistar, a sua conquista também é minha. A sua felicidade é a razão do meu sorriso. De quem era o gigante? O gigante era de toda Israel. Eu quero que você entenda, lindo. Deus nunca abençoa alguém como um fim. Deus sempre abençoa alguém como um meio para que mais pessoas sejam abençoadas. Essa é a diferença de quando Deus faz. Quer ver? Mais um exemplo top aqui. Ana dobrou o joelhinho. Ana queria um filho. Senhor, eu quero um filho, Senhor. Ana orou balbuciando palavras. A Bíblia diz, ela está perante o sacerdote Eli. Ele está pensando que ela está embriagada, mas ela está dizendo: Deus, ouve a minha oração. Eu quero um filho. A Bíblia diz que Deus deu para Ana um filho. De quem é a vitória? Você vai dizer: de Ana. Não, lindo. A vitória foi de toda Israel. O povo clamava por um sacerdote justo. O povo clamava por um homem honesto. Um homem temente. O povo clamava. No dia que Deus respondeu Ana, a lágrima do povo de Israel parou de rolar, porque Deus deu para Ana um filho, para Israel um sacerdote. Quando alguém vence, a vitória também é minha. Que Jesus andou 3 anos e meio com 12 discípulos. Eu tenho que terminar, meu Deus, muita coisa. Jesus foi para a cruz. Top, vou morrer. Morreu. No 3º dia, ressuscitou. Quem venceu?
vai dizer: Jesus venceu a morte. E eu quero lembrar você que você também, naquele dia, mesmo não existindo, venceu a morte para sempre. O recalabás, ô príncipe, ô princesa, a partir de hoje, quando Deus honrar alguém perto de você, quando Deus abençoar alguém perto de você, quando alguém vencer, lembra, você está vencendo junto também. Quando um ganha, todo mundo ganha. Quer ver? Sabe o dia que você conheceu Jesus? Você venceu. Sabe o que é incrível? Teve gente que venceu naquele dia e nem sabe, porque muito em breve irão conhecer Jesus a partir de você. A sua vitória é a nossa vitória. Príncipe lindo, amado da minha alma, meu lindo, meu amado, Rei dos reis, Príncipe dos príncipes, Senhor dos senhores. O Senhor venceu e todos nós vencemos. Jesus nos ensina a celebrar quando alguém vence. Nos ensina a entender que a vitória de alguém é a minha alegria. Jesus, a prosperidade do outro também é a minha prosperidade. Jesus, nós não vamos torcer contrário contra mais ninguém. Jesus, abençoa mesmo. Abençoa mesmo, Jesus. A vitória de alguém é a vitória de todo mundo, em nome de Jesus. Provérbios de número 16, versículo de número 1 diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Uma outra tradução diz: o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Sabe, ele está dizendo o seguinte, Provérbios, Salomão: você pode fazer planos, você pode sonhar, porque isso é lindo, maravilhoso, mas veja, não esqueça de obter a resposta antes de viver aquilo que você mesmo planejou. Provérbios capítulo 14, verso de número 12 diz que há caminhos que para o homem são bons, mas o final é a morte. Ou seja, se eu não conheço o final, se eu não tenho a resposta, eu não tenho para onde ir. Sabe, a gente foi educado pelas histórias infantis, pela vida, talvez, posso dizer assim, que quando Deus cala, Deus consente. Quantos de nós já ouvimos isso? Eu me lembro que eu ouvi isso a Chiquinha falar a primeira vez. Quem cala, consente. Ou seja, se não tem resposta, ok, eu vou fazer o que eu quiser. E sabe, o silêncio não é resposta. Esquece. Resposta é sim e não. E ainda quando a gente é criança, quando a gente ouve sim, a gente diz por quê? E quando a gente ouve não, a gente também diz por quê.
Então, se o sim desafia o porquê, se o não desafia o porquê, silêncio não é resposta. O problema disso é que, na ausência de paciência ou de tempo, a gente faz. Só que é interessante porque quando a gente faz algo sem ter uma missão clara, a gente não corre para o lugar certo. A gente não corre a nossa corrida. A gente não corre aquilo que de fato foi preparado para nós. A gente corre a corrida do outro. A gente corre a versão do outro, não aquilo que foi feito para nós. E o problema disso é que quando a gente começa a correr sem destino, a gente só corre para cansar, não para chegar. Aliás, a gente até pode chegar, mas não vamos chegar no nosso destino. A gente vai chegar no destino de outra pessoa. A gente vai chegar no endereço de outrem. E quando a gente chega no lugar que não foi feito para nós, a infelicidade é a certeza. Eu me lembro de uma história, uma história, talvez uma parábola dessas contadas de maneira contemporânea agora. Uma lebre passou correndo na frente de um cachorro que estava morrendo de fome. Esse cachorro começou a correr atrás da lebre, e correr, e a lebre corria, o cachorro corria. Sabe, chegou uma hora que um cachorro viu esse cachorro correndo atrás da lebre, e começou a correr atrás da lebre junto com o segundo cachorro. E essa conta foi aumentando, mais um cachorro. Mas chegou uma hora que os últimos animais que corriam não viam mais atrás do que estavam correndo, só corriam porque viam os outros correrem. Só corriam, mas sem saber. Bom, se está todo mundo correndo para cá, eu vou correr também. E não sabia mais, e aconteceu o seguinte: de repente a lebre entrou num beco, correu para um lado, o cachorro que estava na frente não viu, continuou correndo, chegou uma hora que ele cansou, o outro cansou todo mundo, e o cachorro da frente olhou para ele e disse: vocês estão indo para onde? Aí eu estava indo atrás de você. Mas por quê? Eu não sei, mas a gente correu a tua corrida. Sabe o que é isso? Quando a gente corre porque alguém está correndo, a gente corre a corrida dos outros. E a pior coisa de correr aquilo que não foi feito para a gente é viver algo que Deus não expectou, não criou para nós. É viver de maneira, dissoluta. Isso acontece em várias áreas. Porque a gente acha bonito, a gente quer ser. Porque a gente acha especial, a gente quer fazer. Porque a gente acha que é bom para alguém, vai ser bom para nós. Eu quero dizer para você: não, aprenda. O bom de viver um recomeço é saber que uma nova história dá para viver agora de maneira diferente. Se até agora você viveu a expectativa de alguém para você, se até agora você viveu a expectativa dos outros ao seu respeito, está na hora de você viver a expectativa de Deus para a sua história. Está na hora de você viver a corrida dele para você. E se a corrida dele for para a esquerda e todo mundo estiver correndo para a direita, eu quero dizer para você que o endereço que você vai chegar é exatamente aquele que foi criado para você. E melhor coisa do mundo é estar onde Deus planejou a gente estar. Não tem nada melhor. Eu estudei durante 5 anos para ser advogado. E eu acho lindo a profissão do direito, acho maravilhoso. Eu me lembro que durante toda a minha aula, durante todo esse percurso de universidade, eu vislumbrava a faculdade, eu achava maravilhoso aquilo, e eu achava bonito. A minha mãe já dizia que eu era advogado, então ainda ficava muito melhor. Porque na minha família nunca ninguém havia se formado. Então a primeira corrida que eu assumi para me correr, não era a minha corrida, era a corrida da expectativa dos meus pais de ter um paradigma quebrado. Eu queria ser o primeiro da família a formar numa faculdade. Engraçado, né? E eu consegui. Engraçado que eu consegui formar. E quando eu me formei, eu me lembro que no dia da formatura eu fui chamado para ser o orador da turma. Aquele que faz o discurso. E no dia do discurso eu já era um pregador da palavra. Eu já era um evangelista, eu já fazia isso que eu estava fazendo, que eu faço agora, eu já fazia. Só que eu estava ainda correndo uma corrida que não foi feita para mim correr. Eu dei palestra na faculdade durante 4 anos, porque o meu sonho, ou o que eu pensava ser o meu sonho, era ser um professor universitário. Não era a minha corrida, mas era a corrida que eu estava correndo. E sabe o que é ruim de correr algo que não foi feito para a gente correr? É que o cansaço é redobrado. Porque o mesmo caminho que você faz para ir, você tem que fazer para voltar. Porque
você tem que abrir mão. A não ser que você queira viver uma corrida eterna que não foi feita para você correr. A não ser que você queira ir para um lugar que não foi feito para você chegar. Aí a pergunta sempre vai ser Deus olhando para você dizendo: está indo para onde? É para cá. E a gente, não, é para cá. E Deus está dizendo, para cá. No dia da minha formatura, eu fui fazer o discurso. E sabe, eu nunca fui bom de preparar esboço, nunca fui bom de escrever mensagem. Eu sempre gravo, eu tento gravar pelo menos na cabeça, criar uma ordem lógica para poder falar. E eu passei o dia inteiro preparando aquela palavra. O pregador sempre prega, né? Eu estava preparando uma palavra, mas era para a formatura. Tinha 400 alunos atrás. E eu cheguei no ápice da minha mensagem. Eu olhei para trás, todo mundo formando bonito, aquela roupa, aquela beca de formatura, que a minha mãe olhava para mim, os olhinhos dela brilhavam com aquilo. E todo mundo da família lá e tal. E eu olhei para aquela galera e disse: olha, daqui sairão os doutores do Brasil. Uau, Joinville. Porque eu estava empolgado. Daqui sairão os juízes de direito, os desembargadores, os promotores de justiça. E sabe, durante a faculdade eu via essas pessoas. Porque durante a faculdade você já consegue ver quem é o que não parece que não vai dar nada, né? Que é meio burrão a faculdade inteira, que não dá moral para nada. E pior que tem gente que surpreende. Você olhou a faculdade inteira e disse, no final o cara vira o juiz que vai sentenciar o processo seu. Aí você chega lá e fala assim, oh, Vossa Excelência. Vai saber, a vida dá voltas. Porque se a corrida é dele, o destino sempre será bom. E aí eu me lembro que eu olhando para eles, eu sabia, os concurseiros, aqueles que queriam ser os juízes, realmente os desembargadores. Teve gente que eu decepcionei, que eu pensei que assim não virou. Mas eu me lembro que eu dizendo, e de repente o Espírito Santo falou no meu coração. Eu dizendo, daqui sairão os juízes, os promotores, os desembargadores. E o Espírito Santo diz no meu coração, e daí sairá um pregador da minha palavra. Você aplaude porque não é você que estudou 5 anos, que correu uma corrida que não era para correr, que fez um esforço que não precisava fazer, que poderia estar vivendo antes aquilo que Deus sonhou se tivesse antes de correr perguntado, devo ir? É para cá que eu devo correr? É para esperar-se a resposta. Sabe o que mais dói o meu coração? É saber que durante tempos da minha vida eu caminhei para uma direção que não foi feito para me percorrer. Sabe, o Espírito Santo dizendo no meu coração, um pregador da minha palavra. E a lágrima começou a correr. 5 anos estudando naquela faculdade, fazendo prova, sabe, trabalho, TCC. E o Espírito Santo dizendo, um pregador da minha palavra, um pregador da minha palavra. E eu, juízes, pregador da minha palavra, advogado, pregador da minha palavra. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Você quer a resposta do caminho que eu fiz para você? Ei, eu fiz você para isso. O caminho seu é para cá. Se quiser andar para cá, faça o seu caminho sozinho. Mas não esqueça, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Sabe que eu estou dizendo isso para você? Não estou lhe dizendo que você será um pregador, não estou lhe dizendo que você será um obreiro, que você será um pastor, que você será um empresário, que você será um advogado, que você será um juiz. Não, porque essa resposta não é eu que te dou. Essa corrida é minha. Essa corrida aqui é minha. Tem gente no Brasil que já fez igual. Gravou vídeo sentado, com o microfoninho na frente, com as luzinhas atrás, com o teclado num lado. Mas isso aqui não é o segredo. 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 O segredo é quem fez a corrida para eu correr. E o segredo é quando eu digo, ei, eu vou fazer aquilo que Deus fez eu para viver. E that's it. Deus tem uma corrida para você. Deus tem uma história para você. Ei, tá na hora de recomeçar. Dá um replay. Volta onde você parou. Volta onde você desistiu. Volta onde você não deveria ter parado. Chega no destino e diz, Senhor, para onde eu devo ir? Se Ele dizer para a direita, vá. Se Ele dizer para, espera. Espera, porque o caminho será feito, nem que seja
no deserto. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando eu era menino, eu não tinha videogame. Porque eu não tinha. Porque não dava para ter. Eu nunca tive muito equilíbrio assim. Eu sou do tipo de gente que, se começa a assistir uma série, tem que ver até o final. Então, se precisar virar à noite, eu confesso, eu virei à noite já assistindo uma série. Sabe aquela frustração de saber que você passou a noite inteira assistindo uma coisa? Você viu o sol nascer, você olhou o sol e você, oh my God, minha esposa vai me matar. Eu nunca tive, assim, acho que Deus sabe o que deixa ter, o que não. Porque se eu tivesse um videogame quando eu era menino, acho que eu tinha. Bom, uma vez eu tive, por duas noites. Meu pai um dia chegou no meu quarto e disse: desliga o videogame. Eu não desliguei. Chegou no outro dia e disse: desliga o videogame. Eu não desliguei. Na terceira noite o videogame foi jogado na rua. Verdade, meu pai pegou o videogame, desengatou da tomada, com televisão e tudo, foi puxando, jogou na sacada de casa. A única coisa que ele não sabia que era um Super Nintendo. E Super Nintendo é indestrutível. Só que uma coisa que eu esqueci é que o videogame não era meu. E eu tive que devolver o Nintendo quebrado, e durante anos eu sofri culpa por conta disso. Não porque eu queria, porque ele não deixava eu esquecer que eu tinha quebrado o videogame dele. Mas o problema é que a gente não solta o controle daquilo que a gente gosta. A gente... Sabe quando a mãe da gente chegava e dizia: deixa ele brincar também. A gente dizia: não, é minha vez, mãe. Porque a gente não consegue abrir mão daquilo que a gente pensa que domina. A gente não consegue abrir mão daquilo que a gente pensa que é dono. Assim como a nossa vida, que a gente pensa que é dona dela. Uma vez uma irmã veio aconselhar junto com seu esposo, e ela disse para mim: pastor, sabe qual é o meu problema? Eu não consigo soltar o controle. Eu fiquei pensando no que ela me falou, e eu vi que isso é a realidade de milhões, assim como às vezes é a minha realidade. A gente entrega o controle da vida para o Senhor e logo em seguida a gente diz: é minha vez, devolve. Deixou um minuto, não viu o resultado, não viu o efeito do que é deixar Deus controlar, e por isso pensou que sabe fazer melhor e tomou de volta. Tá cheio de gente que faz isso. Domingo à noite chora na igreja: ai Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E na segunda-feira diz: deixa eu controlar, porque eu que sei o que é melhor para mim. Me lembro quando eu era menino, o meu pai me deu um rádio da marca Osaka, uma marca muito conhecida, vende em camelódromos. E eu na época pensei que o meu ministério era cantar. Ai, que dó. Eu cantava um louvor só, folha seca. É uma folha seca caída no chão. Eu ia no cultinho na época das crianças, a professora falava: tem alguém que quer cantar hoje? Aí a professora falava: mais alguém? E eu... Sabe, meu pai comprou esse aparelho, e todo pobre, quando ganha um presente, a gente tira uma foto, né? Mesmo que nós sentamos na sala, eu tirei a foto, aquele radião assim. Fui ligar na tomada, não funcionou. Meu pai pegou o rádio, levou para trocar e nunca mais trouxe. Que triste. Sabe o que é engraçado? Eu não queria outro, eu queria aquele. Se meu pai trouxesse outro, não ia valer, porque eu queria aquele. Aquele para mim era o rádio. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus é assim. Deus não quer o controle da vida de outra pessoa. Deus quer que você dê para Ele. Deus quer seu. Agora, olha a maldade que a gente faz. A gente entrega no dia.
a gente dá aquilo que o Senhor mais deseja para mudar a nossa história, o controle. No dia após a gente estraga tudo e diz: devolve, que é a minha vez. Por isso que eu amo essa palavra. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Ele está dizendo o seguinte: entrega e confia. Confia no Senhor. Tem um texto, Salmos 37, diz: deleita-te no Senhor, confia nele e tudo ele fará. Para pensar no ano que você acabou de viver. Quantas coisas deram errado porque você estava no controle? Quantas coisas fracassaram porque você estava no controle? Já conseguiu imaginar se o viés fosse ao contrário? Se Deus estivesse no controle? Se Deus estivesse verdadeiramente dirigindo, direcionando, quantas pedras você teria deixado de tropeçar? Quantos buracos você teria deixado de cair? Mas como o tema da série é recomeçar, eu quero dizer: esquece. Mas agora está na hora de viver algo novo. Está na hora de deixar Deus verdadeiramente controlar. Sabe, Deus controla, e perca o controle. Esqueça, não se estribe no seu conhecimento. Sabe o que é isso? Estribar é apoiar. Ei, esqueça, você não sabe de nada na vida. Com todo respeito, você é meio burro. Porque a gente só escolhe aquilo que faz dar mal, que dá errado no final. A gente é péssimo em escolher. A gente escolhe coisa que não é boa. Os nossos olhos são maus. O nosso coração não dá para confiar nele. Então, ei, não se estribe no seu conhecimento. Entrega para o Senhor. Descansa nele. Aqui eu acho maravilhoso. Quando nós tomamos a decisão de dar, de entregar, Deus faz uma coisa que só Ele pode fazer. Ele endireita as nossas veredas. Eu vou te dizer o que é isso. Ele muda o lugar aonde você vai passar. Não ficou claro? Eu vou melhorar. Quando você entrega para o Senhor o teu caminho, sabe tudo, entrega, confia nele, sabendo que tudo Ele fará. A Bíblia vai dizer: Ele endireitará as tuas veredas. Se você estiver andando e Deus estiver no controle, o caminho que era torto, deixar Deus controlar não é ser um escravo, é ser inteligente. Sabe, quando a gente vive isso aqui, os nossos pés machucam menos, o suor escorre menos, o cansaço é menor, a fadiga é menor, sabe, o sofrimento é menor, porque Ele sabe o amanhã. Ele conhece o que virá depois de amanhã. Sabe o que você está vivendo como expectativa agora? O que você vai ver, o que você vai saber, sabe o que você vai experimentar? Ele já sabe. Você sabia que Deus já sabe o que eu estou vivendo hoje há anos e anos e anos, e antes de eu nascer já estava tudo preparado? O que a única coisa que Ele quer é que eu diga: pode pegar o controle. Você acredita em livre-arbítrio? Deixa eu dizer uma coisa engraçada. Eu sou pai. E eu parei um pouco de acreditar em livre-arbítrio assim. Não que não exista, só estou dizendo que eu estou assim, um pouco meio balançado. Sou pai, sabe? Eu digo pro meu filho assim: filho, você pode brincar lá, mas se eu fosse você, não brincava. Tá entendendo? Aí ele olha pra mim e diz assim: o que é que eu vou perder? Aí eu digo pra ele: não vou te contar. Sabe que isso é fictício, né? Que o João ainda não fala. Você sabe disso, né? Deus é a mesma coisa. Deus disse: quer andar sozinho? Você pode andar. A escolha é sua. Aí você vai: então eu quero. Aí Deus diz: só que se você estiver comigo, tem coisa maravilhosa pra gente viver junto. Aí a gente diz: eu que escolhi. Ele seduziu você a escolher melhor. Sabe o que Deus está fazendo agora com você? Está dizendo: ei, escolha direito, menino. Mas Ele já escolheu.
Já está tudo preparado, as coisas lindas da sua vida estão chegando. Deus está preparando, Deus está cuidando, Deus está desenhando, está na palma da mão dele. Você só precisa dizer: tá bom, eu escolho. Mas ele já escolheu há anos para você. Sabe, Deus já escolheu a pessoa certa para você. Deus já escolheu a faculdade para você. Deus já sabe o que é melhor do que para você. Ei, Provérbios 27: não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Sabe quem já está no amanhã? Aquele que controla a sua vida hoje, agora. Ele já sabe para onde está te levando. Deixa ele levar. Solta o controle, que ele já virou o jogo.